Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nós já fizemos o nosso projeto As Plantas do Pavimento Térreo Superior e nessa aula nós vamos ver como começar os cortes. A primeira coisa que a gente precisa saber quando vai fazer um corte é aonde que passa o corte e para que lado ele está olhando. Então, eu vou chegar um pouquinho mais perto aqui da planta do meu primeiro pavimento, do térreo, e eu posso ver que aqui eu tenho dois cortes definidos já, o corte AA e o corte BB. Tá? Geralmente, em todo projeto, nós fazemos um corte transversal e um corte longitudinal, tá? Como eu defino esse corte? Essa linha, né, uma linha que passa pela minha planta, indica aonde eu estou passando o corte. E esse direcionamento aqui com essa flecha indica para que lado que eu estou olhando. Eu poderia olhar para cima do meu vídeo, como eu poderia olhar para baixo do meu vídeo. Isso significa que eu estou olhando nessa direção das paredes aqui, eu poderia estar olhando na direção das janelas, né? Da mesma forma no corte longitudinal, eu estou olhando para a direita, como eu poderia estar olhando para a esquerda. Tudo vai depender um pouco do que eu preciso detalhar no corte. Eu vou começar puxando agora as linhas para definir o corte AA. Então, o meu corte A é esse corte transversal aqui. Quais são as linhas que eu preciso puxar? Eu preciso puxar as linhas aonde eu tenho um corte de parede, tá? Então, com o comando xline ou xline, né? XL, Enter, eu vou puxar linhas que são linhas infinitas. Quando eu aciono o comando, ele me pergunta aqui embaixo, ó, se eu quero linhas horizontais, verticais, em ângulo, eu quero linhas verticais, tá? Eu posso clicar aqui ou digitar V de vertical e eu já vou conseguir fazer essas linhas, ó. Eu clico nos pontos onde eu estou passando o corte, ó. Então eu clico na interseção aqui, nessa daqui e nessa daqui. Tá? Eu posso também clicar já aonde eu estou visualizando em vista, né? Porque aqui eu não estou cortando, mas eu vou ver essa parede de qualquer maneira. Então, eu clico nesse ponto também. O comando xline, ele me dá uma linha infinita. Então, quando eu visualizo, dou um zoom extend aqui para visualizar o meu desenho como um todo, eu posso ver que essas linhas elas não terminam nunca. Então, se eu fizer, quanto mais zoom eu tiver, mais perto, elas vão ser linhas normais. Quanto mais longe, elas vão continuar em toda a minha interface aqui. Então, isso é muito importante, porque eu não tenho uma linha que tenha uma quebra, né? Assim que eu finalizar o meu corte, eu posso apagar essas linhas auxiliares. Tanto que eu acabei colocando elas aqui, ó, num layer auxiliar, tá? Porque eu posso depois desligar esse layer ou eu posso também apagar essas linhas. Uma coisa importante é o seguinte, eu tô com a planta do meu pavimento térreo e a planta do meu pavimento superior alinhadas, tá? Uma em cima da outra. Por quê? Porque quando eu faço o X-line no pavimento térreo, onde eu estou passando aqui o meu corte, eu também estou passando esse mesmo corte no pavimento superior. Então, eu consigo verificar quais as paredes que estão batendo. Nesse caso, as paredes do pavimento térreo e superior, elas estão alinhadas, ó. Tanto no térreo quanto no superior, nós temos as mesmas paredes. Como eu puxei as linhas de base para o corte A, eu também agora vou puxar as linhas de base para o corte B. O que aconteceu aqui? Eu copiei a planta e rotacionei essa planta para que ela fique do ponto de vista que eu estou visualizando o corte. Então, o corte está passando aqui, eu estou olhando para cá, para frente, então é mais fácil eu rotacionar essa planta e visualizar esse corte da maneira correta, tá? Então, assim, eu não confundo as linhas que eu estou fazendo. Eu poderia ter puxado essas linhas para a lateral e poderia fazer o corte pela lateral? Eu poderia, mas aí o meu corte não ficaria reto, né? Ele ficaria de lado no meu desenho. Então, isso não é interessante nesse momento que a gente está aprendendo corte. Agora, eu crio novamente as X-lines, né, as linhas auxiliares, XL, Enter, e ele vai me perguntar se eu quero vertical, sim, V de vertical,
tá? E agora, novamente, eu passo aqui, ó, nessa linha que tá cortando, nessa linha e nessa linha que também tá cortando, ó. Pode ver que elas estão batendo também com as linhas do outro pavimento, tá? Então, essas são as linhas de corte do corte bebê. O que eu posso fazer também é puxar as linhas auxiliares, XL, Enter, V de vertical, dessa parede aqui que eu tô visualizando, na verdade, eu vou enxergar ela em vista, não em corte, mas vai ser importante para eu finalizar o meu corte B. Ó, aqui eu também tenho essa mesma parede passando aqui. Nessa aula, nós vimos como traçar as linhas auxiliares através do comando Xline, para que a gente possa começar a traçar o nosso corte de forma correta. Nós entendemos também como que a gente visualiza um corte. Então, eu espero vocês para a próxima aula, que é quando a gente vai finalmente começar a detalhar isso.